Olá, pessoal! Dessa vez convidamos vocês para uma emocionante exploração de Oberon, um dos maiores e mais intrigantes satélites que orbita Urano, nos confins do Sistema Solar. Que segredos podem estar escondidos à vasta camada de gelo que recobre essa enorme lua? E será que existe a possibilidade de haver vida nesse ambiente extremo e desafiador? Além disso, como conseguimos desvendar esses segredos ocultos até agora? Esse é o nosso canal Pipa. E eu sou o Deluca. E agora vamos apresentar a vocês todas essas respostas e muitas outras informações. Então, hora de começar o nosso conteúdo. O mundo gelado e sombrio. Descobriu-se que Urano, o sétimo planeta do nosso Sistema Solar, possui satélites pouco depois de sua própria descoberta. Em 1781, William Herschel provou a existência de Urano, e apenas 6 anos após essa grande descoberta, ele conseguiu observar 2 grandes satélites de Urano, Titânia e Oberon. Curiosamente, a descoberta dos satélites de Urano feita por Herschel esteve perto de ser anulada por outros astrônomos da época. Isso aconteceu porque, por pelo menos meio século após a descoberta, nenhum outro cientista além de Herschel conseguiu observar os satélites de Urano. A principal razão era a baixa qualidade dos telescópios disponíveis na época, que eram rudimentares e tinham um desempenho bastante limitado. Além disso, Herschel sugeriu a existência de 4 outros satélites além de Titânia e Oberon, mas cometeu um grande erro. É claro que atualmente sabemos que Urano possui muito mais do que 6 satélites. No entanto, descobriu-se que esses 4 satélites fantasmas de Urano estavam errados desde o início. Na verdade, não havia nenhum objeto nas posições indicadas por Herschel. Não é difícil imaginar por que a existência do protagonista dessa vez foi questionada por tanto tempo. Foi somente em meados do século XIX que os cientistas conseguiram confirmar com certeza a existência de Oberon. Foi então que o satélite recebeu o nome de um personagem da peça teatral Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Essa escolha foi bastante inovadora, e com isso, a tradição de nomear novos corpos celestes com nomes de figuras da mitologia antiga foi quebrada. Embora algumas pessoas na época tenham expressado insatisfação com essa mudança, hoje ninguém mais pensa seriamente em renomear esse satélite. Observações posteriores revelaram que Oberon é de fato o segundo maior satélite de Urano, ficando atrás apenas de Titânia. Entre os 28 satélites conhecidos que orbitam Urano, Oberon é o 18º mais próximo da Terra. E entre os 5 grandes satélites de forma esférica, ele é o que se encontra mais distante de Urano. Oberon tem aproximadamente 1.500 quilômetros de diâmetro. Ele tem menos da metade do tamanho da Lua e é cerca de 3,5 vezes menor que Ganimedes, o maior satélite de todo o Sistema Solar que orbita Júpiter. Apesar disso, Oberon está em 10º lugar na lista dos 10 maiores satélites do Sistema Solar conhecidos pela humanidade. Além disso, em termos de massa, Oberon ocupa o 9º lugar no ranking dos satélites mais massivos. Assim como a maioria dos outros satélites que conhecemos, Oberon sempre mostra a mesma face para Urano. Seus períodos de rotação e translação coincidem, e Oberon leva 13,5 dias para completar uma volta ao redor de Urano. Diferentemente dos outros planetas do Sistema Solar, Urano gira deitado de lado e levemente inclinado para baixo. Isso significa que, ao invés de alternar entre os hemisférios leste e oeste, Urano aponta seus hemisférios norte e sul para o Sol. Os satélites de Urano também giram da mesma maneira, seguindo esse mesmo movimento peculiar. Oberon, claro, não é exceção a essa regra. Assim, cada um dos polos de Oberon fica exposto à luz do Sol por cerca de metade de um ano de Urano, o que equivale a incríveis 42 anos terrestres, enquanto a outra metade é passada em completa escuridão. As primeiras fotos e novos mistérios. Oberon é caracterizada por ser um satélite extremamente escuro. Dentro do sistema de satélites que orbitam Urano, apenas Umbriel é mais escuro que Oberon. Além disso, por estar distante da Terra e ser relativamente pequeno, é muito difícil estudá-lo com telescópios disponíveis na Terra.
Em outras palavras, até meados dos anos 80, as informações sobre Oberon eram praticamente inexistentes. A situação mudou em janeiro de 1986, quando a famosa sonda espacial Voyager 2 se aproximou de Oberon durante sua longa jornada até os limites do Sistema Solar e, eventualmente, além dele. Durante essa histórica missão, a Voyager 2 chegou a se aproximar de Oberon a uma distância de 470.600 quilômetros. Isso é mais distante do que a distância entre Terra e Lua, então à primeira vista parece não ser tão impressionante. Porém, somente 2 satélites de Urano, Ariel e Miranda, conseguiram se aproximar mais do que isso. Em 1986, o hemisfério sul de Urano e seus satélites estavam se aproximando do solstício de verão. Ou seja, quase todo o hemisfério sul estava iluminado pelo Sol, enquanto o hemisfério norte permanecia envolto em uma longa noite. Por essa razão, a Voyager foi capaz de fotografar apenas a metade de Oberon, o hemisfério sul, ou mais precisamente, cerca de 40% da superfície do satélite. Além disso, os especialistas em geologia só puderam estudar imagens detalhadas de cerca de 1/4 da superfície de Oberon, e essas áreas eram principalmente das regiões polares. Obviamente, como as fotografias cobriam apenas 1/4 da superfície de Oberon, seria precipitado tirar conclusões definitivas sobre a estrutura do satélite. Existe ainda a possibilidade de que o primeiro, e no momento único paparazzi espacial que enviamos para Oberon, tenha capturado uma área anômala e que o restante da superfície pode parecer completamente diferente. No entanto, algumas observações astronômicas, incluindo as feitas com os mais recentes telescópios disponíveis, sugerem que não é o caso. Em outras palavras, podemos afirmar que a região polar de Oberon apresenta características bastante típicas. Oberon tem um tom avermelhado como Marte, mas sua superfície é extremamente escura e coberta por uma grande quantidade de crateras. Essas crateras são resultado de impactos de meteoros e asteroides que bombardearam a superfície do satélite. Oberon não tem uma atmosfera significativa. E como está na borda externa do Sistema Solar, há muito mais pequenos corpos celestes lá do que ao redor da Terra, por exemplo. Portanto, a frequência de colisões com lixo espacial deve ser claramente maior do que na Lua. Ao que parece, Oberon possui regiões onde lava líquida, composta de água e compostos como amônia, flui na superfície devido à atividade vulcânica de gelo. Ou seja, assim como em muitos outros grandes satélites e planetas anões, nas regiões exteriores do Sistema Solar pode haver um manto de gelo e talvez um oceano de água líquida sob a superfície de Oberon. Existe um ditado popular entre cientistas e entusiastas do espaço que diz: "Onde há água, há vida." E essa frase clássica parece se aplicar aqui. O satélite mais famoso com um oceano subterrâneo no Sistema Solar é sem dúvida a Europa, uma lua de Júpiter. Mas como mencionamos anteriormente, Europa não é a única. Diante disso, existe a possibilidade de haver vida no oceano subterrâneo de Oberon? Embora não possamos afirmar com certeza, há uma possibilidade considerável. Contudo, é importante lembrar que há várias nuances delicadas e provavelmente não muito animadoras. Em primeiro lugar, mesmo que exista vida, é pouco provável que ela se pareça com qualquer forma de vida na Terra. Embora o Sol ainda possa ser visível no distante sistema de Urano, a luz solar não é forte o suficiente para penetrar na espessa crosta de Oberon. Em outras palavras, a fotossíntese seria impossível no oceano subterrâneo desse satélite, o que significa que não haveria plantas como as que conhecemos. Além disso, animais também seriam impossíveis. Todos os grandes corpos celestes tendem a ter interiores extremamente quentes e sob altíssima pressão. Na verdade, é justamente devido a essa pressão externa que o oceano subterrâneo se mantém em forma líquida e não em forma de vapor. Quanto maior a pressão, mais altos são os pontos de ebulição e fusão. Embora teoricamente seja possível imaginar formas de vida capazes de sobreviver em temperaturas extremas, mas é provável que sejam organismos muito primitivos. Por outro lado, a superfície de Oberon provavelmente contém uma abundância de compostos orgânicos, como tolinas, assim como outros corpos celestes nas regiões exteriores do Sistema Solar.
Se esses compostos orgânicos penetrassem de cima na espessa crosta de Oberon, enquanto o oceano subterrâneo emergisse de baixo, a vida poderia se formar nos lagos ou mares subterrâneos únicos de Oberon. De qualquer forma, é importante lembrar que todas essas hipóteses são meramente especulativas. Para formular uma hipótese científica séria, é necessário obter informações muito mais completas, tanto sobre a superfície quanto sobre o interior de Oberon. A melhor forma de obter esses dados seria enviando outra sonda espacial ao sistema de Urano. No entanto, até o momento, além da missão da Voyager 2, nenhuma outra sonda da Terra tirou fotos dos satélites de Urano, e nenhuma sonda passou na superfície de Oberon, o que deixa esse corpo celeste ainda envolto em mistério. Além disso, atualmente não há nenhuma missão espacial planejada para explorar Urano ou seus satélites. No entanto, não precisamos ficar desapontados. Mais cedo ou mais tarde, investigaremos Oberon novamente, com sondas muito mais avançadas do que a antiga Voyager 2. Quem sabe talvez um dia até astronautas possam pousar na superfície gelada e avermelhada de Oberon. Se isso acontecer, os mistérios dessa distante lua avermelhada e congelada poderão ser finalmente revelados à humanidade. E se você achou esse vídeo interessante e informativo, ficaremos muito gratos se puder deixar o seu like e compartilhá-lo em suas redes sociais, ajudando a divulgar esse conhecimento fascinante. Bom, pessoal, contamos com o apoio de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!